Atos 27, a partir a história é muito complexa, mas a gente vai a partir do versículo 18. Aleluia. Vai estar escrito assim: contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começamos a tirar ao mar as cargas do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrela foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos avassadores, o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Pai amado, possa nos usar segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, o teu querer, Pai amado. Sim, Deus, faça cumprir em nós a tua vontade, faça cumprir em nós o teu querer, Jesus. Assim nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Oh, glória! Para aqueles que estão nos ouvindo, a paz do Senhor, né? Eu está gravando o vídeo agora. E hoje é dia 24 de setembro, né? Estou falando que tem um mistério aí do 24, né, Zete? Mês 4, e esses dias Deus tem falado do 24, né? Também terminando os 4. Porque se só chega o 4 depois de passar pelo 2, 4. Oh, glória! E nós temos a convicção de que Deus tem algo poderoso a realizar nesses tempos e nesses dias. Oh, glória! Então aqui nós estamos falando de uma viagem a qual Paulo está sendo preso e está sendo levado para Roma, né? A mensagem é essa daí. Paulo está com destino para ir para Roma. E Paulo, no começo da viagem, fala assim para o Júlio, que era o responsável por estar levando eles, que eles iam embarcar em um navio, né, mercante, ou qualquer um. Eles tinham que levar esses prisioneiros para Roma. E Paulo estava entre esses prisioneiros. E ele fala para não embarcar, porque ele falava que ia ser muito custoso, ia ser muito difícil a viagem, e que se eles pudessem, naquele momento, evitar aquela viagem. Bom, não foi ouvido Paulo e continuou em frente. E sabemos que, ao final, Paulo dá na ilha de Malta, né? Onde ele vai ser picado com uma serpente, onde que vai acontecer um milagre, né? E ali Paulo vai operar milagre, aquela cidade vai ser ganha. Só que aqui está acontecendo uma coisa muito perigosa, que eles estão sofrendo uma avaria, eles estão na tempestade. Olha só o que Paulo fala: o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Olha só, Paulo, ele chegou no momento de falar assim: não vai ter mais jeito, acabou. Ele já jogaram tudo no mar, ele já tinha jogado toda a comida, eles já estavam sofrendo sério risco com a vida deles. E Paulo chegou ao ponto de perder a esperança de ser salvo. Tem gente que acha que por ser crente você tem que ter convicção, certeza, tudo plenamente. Não, não é assim. Ah, você não vai ter confirmação nem certeza de tudo. Não, não é assim. Paulo sabia que ele tinha que ir para Roma, porque como Ágapo falou que ele seria preso, acorrentado, e eles não queriam que ele fosse para Jerusalém, Paulo falou assim: olha, Deus revelou realmente que eu seria preso, e eu sei que esse é o propósito de Deus, porque eu tenho que ir para Roma, eu tenho que ir lá falar, porque Paulo falava ali, naquele idioma. Paulo conseguiria comunicar na linguagem italiana. Então nós temos esse compromisso de saber que Paulo tinha que chegar a Roma. E Paulo, mesmo na profecia, falou assim: olha, vocês estão revelando coisas que tem que acontecer mesmo. Às vezes as pessoas revelam coisas que é ruim, e você fala assim: ah, Deus vai evitar. Por exemplo, Deus revelar que vai ter um acidente de carro, não vai ter um acidente de carro. Olha,
Pode ser que Deus revelou, só está avisando você que vai ter um acidente. Isso vai acontecer. Pode ser que Deus está dando livramento de acidente. Pode ser também. Mas nem sempre toda a revelação é para evitar os problemas ou enfrentar as aflições. Então Paulo no começo já avisa. Você pode até avisar uma pessoa e a pessoa continuar fazendo aquilo. Se eles tivessem ouvido, com certeza não passariam por esse transtorno. Paulo podia chegar à morte de qualquer forma. Não precisaria ter sofrido tantos dias a deriva no mar. Mas porque eles não ouviram o homem de Deus, eles passaram por dificuldade muito tremenda. A ponto do próprio Paulo estar com a sua vida em risco e achar que o ministério dele não poderia ser mais não poderia ser mais entregue. Então, a partir do 20, a qual Paulo está naquela situação tão severa, nós temos o 21. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de meio deles e admoestou: Senhores, deveríeis ter dado ouvido aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teria evitado este dano e prejuízo. O que eu quero dizer para vocês é que tem dano e tem prejuízo que nós buscamos. Tem danos e prejuízos que nós procuramos na nossa vida, que nós não precisaríamos ter passado. Entretanto, agora exorto-vos que tenhais bom ânimo, porquanto não perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a qual pertenço e a quem sirvo, e comunicou: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Observe o seguinte: Deus tinha um propósito. Paulo iria ter que chegar até Roma. Paulo deveria chegar no seu lugar, porque ele teria que falar a César, o homem responsável pela terra naquele momento, que era o Império Romano, que na época estava imperando. A Judéia, a Palestina, ficava ali sob a orientação do Império Romano. Nós temos aí que Pilatos era do Império Romano, e ele que estava responsável naquela região. Então, observando que Deus queria que Paulo chegasse até César, não precisaria passar por todas essas adversidades e dificuldades. Mas o anjo falou: olha, você vai chegar até César, porque não importa, gente, o seu percurso, importa aonde você vai chegar. Deus tem um propósito na sua vida, então você não tem que temer a morte, você não tem que temer os riscos. Sabe o que você tem que temer? As decisões que você toma, que é contrária à vontade de Deus. Porque aquilo que vai ser contrário à vontade de Deus, você vai pagar no seu próprio corpo. Você vai pagar com as suas perdas, com os seus prejuízos financeiros. Então Paulo dá aqui uma demonstração. Aqueles homens já estavam vários dias sem comer, porque eles não saberiam por quantos dias eles ficariam naquela situação, em alto mar, com aquela tempestade. Já eram vários dias, já pelo menos vários dias eles estavam ali, então eles iriam passar por dificuldade. O que eu quero dizer para você, se você ler em 1 Coríntios 9, 27, você vai ter noção do que eu estou falando para você. 1 Coríntios 9, 27. Olha só, tem gente que acha que Deus vai fazer tudo por você. Não. Tem gente que acha que Deus vai garantir a vitória para ele, que ele vai ter um mar de rosa. Não. Deus promete um céu de bronze. Jesus não é todos os dias fácil. Olha só o que acontece lá. Pega no 26. Portanto, não corram como quem corre sem alvo. A gente não trabalha como se a gente não tivesse um objetivo. A gente não trabalha sem que a gente tivesse algum lugar para chegar. E não luto como quem apenas soca o ar. Quando um pugilista, um lutador está socando, ele vai socando o ar. Para quê? Ele está treinando. Mas na luta ele não soca ar. Ele tem que esbofetear o seu oponente. Então o Paulo está dizendo: olha, eu não estou dando treinamento
socando no lado. Eu realmente bato, eu realmente esmurro, eu realmente estou batendo para que eu possa alcançar aquilo que eu estou procurando. E aí ele fala uma coisa muito forte. Isso aqui tem me colocado o propósito de Deus na minha vida de uma maneira tremenda. Olha o 27. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Será que a gente tem esmurrado nosso corpo e tem feito ele nosso escravo? Gente, as pessoas são muito acomodadas. As pessoas são muito, eu cansei, trabalhei a semana toda, eu não consigo ir domingo para a igreja. Eu não consigo ficar na igreja porque o culto acaba tarde, segunda-feira eu tenho que trabalhar. Cara, você quer ganhar alguma coisa diante de Deus? Esmurra seu corpo. Eu lembro que o Fernando ontem perguntou, quando nós estávamos indo para a igreja, né? Daniel, você está cansado? Eu falei, estou. Também estou. Mas você quer saber? Eu só vou saber disso porque você me falou. Se eu nem vou prestar atenção que eu estou cansado, que eu estou a ponto de parar, mas eu não me ligo para isso. De madrugada, fui fazendo cetolopoldina, acordei cedo, já era 7. Antes das 7 horas já tinha alguém querendo comprar peixe. Se quiser saber disso, já acordei e não voltei a dormir. Fui pescar, né? Voltei, fui para o culto. Quando eu voltei, o que eu fiz ainda, Fernando? Ainda limpei o peixe. Eu não estou falando isso aqui para me gloriar, não. Eu só estou falando que hoje eu não teria tempo para limpar o peixe, então eu queria cultuar Deus com liberdade. Não me preocupar. Então eu esmurro meu corpo para que eu possa fazer as coisas para Deus. Gente, não existe nada de graça. Só a salvação. O resto você tem que correr atrás. E vejam só o que Paulo está falando. Eu tenho que fazer meu corpo escravo meu. Gente, eu gosto de dormir até tarde. Os alunos sabem que eu chego na escola, a primeira aula é perdida, porque eu não gosto de falar, minha voz é rouca demais, eu não tenho muito ânimo, então eu não gosto de dar a primeira aula, então eu sempre eu passo uma atividade, exercício, eles já sabem, eles nem conversam muito comigo. Mas na última aula eu já estou vendo pipoca, focando, arrebentando, já chamando a atenção de alunos, já obrigando eles a fazer beber a mais, e aí eles falam assim, como é diferente? As pessoas que me conhecem sabem assim, como é diferente do Daniel que acorda e o Daniel que está à noite, né? Mas, o que eu faço? Eu esmurro o meu corpo para que ele possa. Hoje de manhã eu consigo dormir até mais tarde. Vai para um pouquinho, porque eu estou esmurrando o meu corpo. Para que ele possa fazer o que ele tem que fazer. O seu corpo, ele é seu escravo. Imagine um escravo, você vai deixar ele dormir até tarde para você trabalhar? Não, você vai esmurrar seu corpo para que ele possa fazer, para que ele possa ser seu escravo. Então nós vamos aprender essa manhã. E por que Paulo fala isso? Para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu vou cobrar de vocês uma coisa e amanhã eu estou fazendo aquilo que eu estou falando para vocês não fazer? Não. É por isso que eu tenho que esmurrar meu corpo. Eu só posso chamar a atenção de alguém se eu fizer aquilo com excelência. O próprio Cristo falou assim, se a vossa justiça não exceder dos fariseus, nós vamos se tornar hipócritas. Olha que os fariseus, meu irmão, eram um cara muito bem dedicado. Os caras jejuavam, os caras oravam. Se você chama alguém de fariseu, você está elogiando ele se você não sabe o que o fariseu é. O problema do fariseu é que ele era hipócrita. E se você chama a atenção de alguém falando que ele é fariseu, e se você não jejua, se você não ora, se você não dá esmola aos pobres, se você não oferta, se você não dizia, você é um hipócrita, porque você está falando de um fariseu, e o fariseu fazia isso tudo que eu estou falando. Então você é hipócrita. Porque o fariseu ele jejuava, ele orava, ele dava esmola, ele jejuava, ele dava o dízimo, ele guardava o sábado, ele fazia muito mais do que qualquer um de nós. Então se você está chamando alguém de fariseu e você não excede a justiça dele, você é hipócrita.
É capaz de você estar elogiando alguém que estava dentro de fariseu. Porque ele está fazendo a mais do que você. Então o que eu estou dizendo aqui para vocês é, vamos buscar um tempo diferente. Vamos buscar um tempo que a gente realmente busca a fazer as coisas além do nosso limite, além da nossa capacidade. Será que eu consigo fazer isso? Se você não faz, você não vai saber. Se você não testa, você não vai saber. Eu estou caminhando para um jejum de 7 dias. Caminhando para fazer um jejum de 7 dias. É um desafio enorme, sim. Mas é um treinamento. Paulo está falando aqui que ele treinava. Paulo está falando aqui que ele fazia aquilo ser uma verdade na vida dele. Vejam só o que eu quero dizer para vocês. Tem coisas que você vai fazer que seu corpo não vai permitir. Verdade? Sim. Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não posso. Então são coisas que é impossível para mim. Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não posso estar aqui, posso estar na Essência do Jonas e do Edmilson, em várias igrejas ao mesmo tempo. Isso não posso. Eu só posso estar em um lugar por vez. Verdade? Sim. Eu posso até orar, eu posso até estar em espírito, eu posso até em um coração não estar junto. Mas a primeira coisa que eu tenho que entender é que às vezes eu estou limitado na minha pessoa física. A minha vida mudou quando eu falei, Deus, o que tu colocares na mão e diante das minhas capacidades, eu farei. Verdade, tem gente que quer fazer além das suas capacidades. Uma das coisas é essa, você não é onisciente, você não é onipresente e você não é onipotente. Só Deus é. Então, primeiro você tem que entender a sua natureza. Você não pode fazer tudo, mas o que tem para você fazer, isso você faz. Tem para você fazer, você faz. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que às vezes você vai fazer coisas e você não vai conseguir fazer. Por quê? O Satanás vai impedir. Observa 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Alguém lê para mim aí. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Amém? Vamos, gente. Vou ser rápido aí. A palavra de Deus. Ninguém, pois, domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. 1 Tessalonicenses 2,18. Tá, Colossenses. Sim. Desculpa, meu Deus. 2,18. Do demais, Pelo irmãos, que bem quisermos, Isso. pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. É outra versão. Satanás pediu uma vez? Não, uma ou outras vezes mais. Em algumas versões vão para 2. O que acontece? Satanás às vezes vai impedir a gente de fazer as coisas. Ah, ele tem poder? Tem. Tem poder para impedir. E principalmente Paralisar. se você não orar, se você não jejuar, se você não se consagrar, pode ter certeza. Se Paulo, você acha que Paulo não orava? Você acha que Paulo não jejuava? Será que não? Para os milagres que ele fazia, meu irmão, pode ter certeza. Ele era tremendo em oração. Ele era tremendo em jejum. Paulo era fariseu severo. E tudo que eu estou falando com vocês, ele fala que ele era muito severo. Do farisaísmo, ele era severo. Ele ia além. Ninguém podia falar com Paulo, ó, Paulo, você não era judeu não. Tem que falar. Se alguém quer me corrigir, cara, Pedro, Jaguinho,
Se vocês acham que vocês querem ser judeu, tenta ser igual eu. Eu fui muito além de vocês. Paulo foi muito além de todos. Então o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: olha, se você acha que tudo que você quer fazer você não vai ter impedimento, você vai ter impedimento. Satanás às vezes não vai impedir de fazer algo. E nós temos que buscar as palavras de Deus, entendimento do mundo espiritual, porque as nossas lutas não é carne contra sangue, mas sim contra os principados, potestades dos lugares celestiais. O que aconteceu com Daniel? Orando, jejum, 21 dias, foi atendido logo? Não, porque existia um príncipe, existia um demônio, né? Um principado que estava impedindo do anjo trazer a bênção. Até que Deus mandou o anjo ajudar esse outro para poder a mensagem chegar. Então, no mundo espiritual, às vezes você não vai conseguir, porque precisa quebrar essa barreira do mundo espiritual. E não quebra, em nome de Jesus. Calma aí. O nome de Jesus é poderoso para muitas coisas, para tudo praticamente. Não há nada. É a coisa mais poderosa que existe. Mas no mundo espiritual há um preço. Você acha que Daniel não jejuasse, estivesse pagando, e principalmente se humilhando, você acha que isso aconteceria? O nome de Jesus não substitui seu jejum, não. O nome de Jesus não substitui sua oração, não. Isso ainda você tem que fazer. A sua vida de consagração você tem que fazer. O nome de Jesus é poderoso, sim. Você expulsa demônios? Sim. Você cura? Sim. Você pode fazer isso tudo? Sim. Mas a sua vida espiritual com Deus exige consagração. E o poder de Deus vai se manifestar à medida que você entrega. Então em nome de Jesus, pede o demônio para sair. Não, calma aí. Existe. Como é que se funciona quando você quer uma coisa numa escola, numa prefeitura? Existem os departamentos, existem as coisas que tem que ser feitas. Quem trabalha no hospital sabe que para um paciente chegar no hospital tem que fazer a ficha, tem que passar por etapas. Uma triagem. E no mundo espiritual não mudou, não, gente. No mundo espiritual há uma triagem. Paulo mesmo fala para não levar ninguém ao cargo espiritual logo de cara. Por quê? Precisa amadurecer, precisa ter conhecimento. Não quero me delongar, mas existe um outro impedimento ainda. Atos 16, de 6 a 10. Alguém bom de endereço? Vocês têm que ficar com de endereço, gente. Se vocês não usam a Bíblia na hora do culto, que hora vocês vão usar, meu irmão? Atos 16, 6 a 10. Alguém solta, segunda? Atos 16, 16, 6 a 10. e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foi impedido pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra da Síria. Amém. Amém. Foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impede a gente de fazer as coisas? Sim. Não era para eles naquele momento ir para a Ásia. Não era para eles naquele momento ir para a Ásia. Tem coisas que você quer fazer que você vai lutar contra o Espírito Santo. Que vai dar ruim. Eu quis até um ano atrás fazer visita, não consegui. Meu coração estava disposto a sempre fazer visita. E eu não consegui. Deus não permitiu. E sabe o que acontece agora? Chegou o tempo da gente fazer visita. Porque agora nós temos uma estrutura. Nós temos pessoas preparadas para acolher. Nós temos salinha. Temos salinha não, mas já tem pessoas aqui para poder fazer salinha. Nós já estamos preparando pessoas para trazer a palavra. Nem todas as vezes eu vou estar aqui. Nem toda vez eu vou poder estar junto. Mas a gente está preparando a equipe. Então eu queria receber as pessoas para se preparar. Hoje eu vou sair daqui e já vou fazer visita. Porque Deus está mudando. Antes eu queria fazer. Era bom, mas não era o tempo.
Hoje Deus está falando, vá fazer visita. Porque eu quero trazer pessoas. Vocês vão começar a abraçar pessoas aqui. Nós tivemos um ano de treinamento. Então hoje o Espírito Santo fala assim, vá fazer visita. Agora aqui, está o momento que você queria. Eu quero trazer fulano tal e tal. Pode trazer. Ah, eu quero convidar meu colega. Pode trazer. Agora chegou o momento que a gente vai começar a trabalhar nessa vida. Gente, entenda. O que Deus quer é para hoje. É para agora. Nós vamos ter cultos aqui abençoadíssimos. Pessoas que procuram uma graça de Deus, uma revelação de um poder. E Deus quer revelar isso a nós. Chegou o momento que a gente tem que buscar mais. Porque jejua e ora. Jesus Cristo não jejuava e orava por ele. Jesus Cristo jejuava e orava pelos outros, pelos seus discípulos, para que eles pudessem ter força. Hoje nós estamos chegando a situação que a gente não precisa ter mais egoísmo de ficar fazendo por nós, porque Deus vai fazer por nós. Agora nós vamos começar a fazer pelos outros. Nós vamos começar a orar e jejuar pelos outros, principalmente pela nossa vida espiritual. Eu tenho certeza que Deus quer. Eu não penso em encher isso aqui. Tem pessoas que ficam achando que eu quero encher isso aqui. Eu quero que encher essas igrejas, onde tem pastores preparados, onde tem pessoas ali prontas para esse momento. Eu quero encher a essência. Eu quero encher a Unina. Eu quero encher a Betel, as Assembleias de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus vai começar a operar milagres, maravilhas. E esse ponto é para isso. E a gente não vai poder acolher todas essas pessoas. A gente só vai acolher pessoas que realmente vão trabalhar em prol disso. Pessoas vão ser tratadas para trabalhar. Aqui o nosso papel é trabalhar pessoas para trabalhar. Tem gente que vai trabalhar só ovelhas. As pessoas vão ficar ali no rebanho. Ovelhas. Nós não, nós somos discípulos. Nós somos pessoas que vão pegar a mão no arado. E essas pessoas que o meu coração não está aqui para estar com elas. Então tem pessoas que vai ter esse chamado igual nós temos. E realmente eles vão ir para uma igreja, vão ficar no lugar. Então eu creio que Deus vai começar a operar milagres. Maravilhas. Sabe, a gente não precisa ficar correndo atrás das pessoas. As pessoas vão vir porque vai conhecer um lugar onde opera milagre. Um lugar onde que ora. Igual o Deus esteve aqui hoje, relatando as bênçãos, como o Deca esteve hoje relatando as bênçãos. Gente, tem igrejas que não vivem esse mistério que nós vivemos. Tem lugar que as pessoas vão lá simplesmente para cultuar, mas nós vamos viver o poder de Deus. Sabe o que é? Nós vamos começar a viver o poder de Deus e a presença dele. Glória a Deus. Obrigado você que está ouvindo essa palavra. Entenda o que Deus quer para a sua vida. Obrigado, Fernando. Pode desligar, Fernando. A gente vai tratar questões pessoais a partir de agora, né? Eu gostaria de fazer uma oração.